A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edivaldo falando aqui. Mais uma vez, uma alegria muito grande podermos cultuar a Deus juntos. Eu agradeço a todos vocês que acompanham esse culto, de onde quer que você esteja. E desde já eu quero pedir que você coloque o seu nome, coloque a cidade de onde você está falando, deixe o seu pedido de oração e não se esqueça de compartilhar essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você ama. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, que pode transformar a sua vida. Nós cremos que a palavra do Senhor tem o poder de restaurar o ser humano, tem o poder de restaurar a vida do homem. E por isso eu peço que você compartilhe, que você não guarde só para você essa palavra. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham diariamente as nossas postagens. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque assim todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, você é avisado e você pode ser abençoado, pode ser edificado aí. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de iniciar esse culto, iniciar esse momento de louvor e adoração a Deus com uma oração. Essa semana foi uma semana bem difícil, uma semana muito complicada. Por mais que a gente queira, às vezes, tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los no Senhor, e isso é necessário, eu sempre falo sobre isso aqui, mas nós também não podemos simplesmente desconsiderar tudo que está acontecendo, fingir que não estamos vendo, porque a crise é real, irmãos. A pandemia é real, o coronavírus é uma realidade. Muitas pessoas estão sendo atingidas diretamente, outras indiretamente. Algumas pessoas têm perdido os seus entes queridos, outros têm sido atingidos na sua própria pele por essa enfermidade, perdendo emprego, deixando de ter uma renda, de ter uma vida digna, e nós não podemos fingir que não estamos vendo essas coisas, amenizar esses acontecimentos. Então eu queria, nesse primeiro momento aqui de culto, unir a minha voz à sua e fazermos juntos uma oração a Deus, um clamor a Deus por essa nação, pelas nações do mundo que têm enfrentado a Covid e, de forma geral, por todos aqueles que têm passado por algum tipo de dificuldade, porque nós sabemos que o sofrimento, ele não se resume apenas à pandemia. Junto com a pandemia vem crises conjugais, crises financeiras, problemas de relacionamento, problemas emocionais, muitas pessoas enfrentando depressão, ansiedade. Aumentou consideravelmente o consumo de antidepressivos, de ansiolíticos, remédios para dormir, consultas aos psicólogos, aos terapeutas, aos psiquiatras. Tudo isso tem feito com que a crise tome uma proporção muito grande e atinja a todos nós. Eu tenho dito aqui que não importa a classe social, não importa a cor, religião, raça, ideologia, todos nós estamos sendo atingidos de uma maneira ou de outra por essa crise. Por isso eu quero orar, quero colocar o nosso país nas mãos do Senhor. Coloque o seu país aí também, se você estiver falando de um outro país, para que Deus dê graça, para que Deus nos faça vencedores.
para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Muitos governantes têm agido de forma insensata, têm se sentido impotentes diante desse problema, não porque querem às vezes, mas porque não sabem como lidar com isso, porque pegou todo mundo assim de surpresa. E eu quero colocar também os nossos governantes diante do Senhor, para que Deus dê unção, sabedoria, discernimento a eles, para que eles tenham empatia com o sofrimento do povo e ajam de maneira correta, sem nenhum interesse político. Eu quero juntar a minha oração com a sua nesse momento, em oração, a minha voz com a sua em oração, para que o Senhor nos dê graça. Amém? Vamos orar, então, se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se estiver com a sua família, dê a mão a ele, a ela, e vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo aqui de comunhão, através dessa reunião online, permitida pela tecnologia. Obrigado, Deus, porque muitas pessoas usam a tecnologia para o mal, mas nós usamos para pregar, para levar a Tua palavra. E eu peço ao Senhor que ministre cura, ministre esperança a todo aquele que for alcançado por essa mensagem. Ó Deus, o Senhor tem visto o sofrimento assolando essa terra. Pessoas que estão sendo dizimadas pelo coronavírus, que estão sendo atingidas por essa enfermidade. Mas eu te peço que tenha compaixão de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Faça-nos encontrar rapidamente a cura. Ó Deus, a vacina já existe, mas ela ainda não chegou até nós. Não estamos conseguindo vacinar ainda como deveríamos. E por isso, grande parte da população do nosso país se encontra desprotegida. Mas eu te peço que o Senhor dê ferramentas aos nossos governantes para que eles viabilizem essa vacina, para que ela possa se tornar uma realidade na vida de muitas pessoas. E com isso, a evolução dessa enfermidade seja controlada, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por aqueles que fazem parte dos profissionais da área de saúde, que não têm medido esforços para nos ajudar a combater esse vírus, que tem muitas vezes se exposto ao perigo, que trabalham, Senhor, em condições precárias. Eu peço ao Senhor que visite a família dele, dela, e recompense a eles quantas vezes for necessário, Deus, por tudo que eles têm feito em prol da preservação da vida nesse país. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que os nossos governantes tenham sabedoria, tenham discernimento, tenham capacidade, tenham empatia e enxerguem o sofrimento alheio como se fosse um filho dele sofrendo, como se fosse uma filha dela sofrendo. E tomem as decisões corretas, Senhor, sem nenhum interesse econômico, político, partidário, ideológico, mas que essa pandemia seja controlada no Brasil e no mundo e que nós possamos aprender diante dessa situação tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós te damos graças pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fala conosco e continue ministrando ao nosso coração durante essa semana. Que seja uma semana mais branda, tanto em termos de notícias, como em termos de recuo do número de mortes, do número de contaminações, do aumento dos leitos nas UTIs, do aumento, do avanço
do percentual de vacinados aqui nesse país. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, estenda a tua face e te dê a paz. Esse é um tempo em que nós somos desafiados a manter a nossa fé, independentemente dos cultos, independentemente das reuniões, dos ajuntamentos. Presta atenção, meu irmão. Eu não estou tirando a importância dos cultos presenciais, não é isso. Muito pelo contrário, eu e minha família estamos morrendo de saudade dos cultos. 1 ano sem cultuar a Deus no templo. Isso dói. Isso faz falta para nós, como tem feito falta. Mas a minha fé não está firmada nisso. Se a partir de hoje não pudesse mais definitivamente ter cultos, a minha fé em Deus continua. Porque eu alimento a minha fé todos os dias através da palavra. Eu tenho um tempo de intimidade com Deus através da oração. Eu coloco louvor para ouvir aqui na minha casa, no meu celular. Quando eu vou fazer a minha caminhada diária, eu coloco uma mensagem, um louvor para ouvir. A nossa fé não pode estar firmada num culto, porque senão nós vamos morrer espiritualmente. Irmãos, eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com você, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gosto sempre de dar título, às mensagens, os irmãos já conhecem aqui. E essa mensagem, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a fé. Se você vê várias mensagens que eu postei nos últimos dias, nos últimos meses, elas falam sobre a fé. Quando a gente lê em Hebreus sobre a galeria dos heróis da fé, nós nos deparamos com homens e mulheres ali que foram tremendamente usados pelo Senhor e que tinham como único diferencial a fé em Deus. Eles não eram super-homens, super-mulheres, eram pessoas que simplesmente tinham fé. E hoje Deus colocou no meu coração falar sobre uma figura na Bíblia que não está na galeria dos heróis da fé, mas que foi usada de uma forma tremenda, E o texto que eu vou ler está em 2 Reis, capítulo 5. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela, a menina, disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta, quando ela fala o meu senhor aqui, é senhor com S minúsculo. Então ela está se referindo a Naamã. É como se ela estivesse dizendo assim: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Agora Naamã foi contar para o superior dele, para o rei. O rei da Síria respondeu: vai lá, Naamã, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata,
72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Irmãos, a história do comandante Naamã é muito conhecida no meio cristão. Talvez você que está assistindo aí, seja você evangélico, ou católico, ou espírita, talvez você já tenha ouvido falar de Naamã. Mas eu vou resumir um pouquinho aqui para você entender. Ele era um homem que tinha um alto cargo no exército, um homem que era respeitado e admirado pelas pessoas. Olha quando eu li aqui no versículo 1 que diz assim: exército do rei, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Então Naamã era um homem que tinha um alto cargo, que era assim admirado pelas pessoas, porque ele tinha comandado já muitas batalhas e tinha obtido vitórias nessas batalhas. Ele só tinha um problema: Naamã tinha lepra. Provavelmente a lepra de Naamã estava em um estágio inicial, porque apenas a família dele, os empregados da casa e aqueles amigos mais íntimos é que sabiam que ele era doente. Se a lepra de Naamã estivesse num estágio avançado, ele provavelmente estaria isolado, ele estaria vivendo em um isolamento, né? Vamos dizer assim. O que acontece a seguir é que Naamã, segundo o relato aqui, vai até o profeta Eliseu, e o profeta manda que ele mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E então, a partir daquele momento em que ele mergulha 7 vezes no Jordão, ele é curado da sua lepra. Então, o resultado disso foi que Naamã creu no Senhor. Naamã passou a ser um grande homem de Deus. Ele acreditou em Deus, embora ele fosse sírio. E ele declara que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Então essa é uma história maravilhosa, onde uma pessoa incrédula tem um problema, uma doença incurável, mas é levada a conhecer a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e nesse processo de cura ele se converte ao Senhor. As palavras de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, revelam como ele se converteu a Deus. Diz assim, olha: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Depois de ter mergulhado no Jordão, eles voltaram lá na casa de Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Amém? É uma história bastante conhecida. Eu já ouvi várias pregações a respeito de como Deus tocou nesse homem, do significado simbólico que tem os 7 mergulhos no Jordão. E geralmente, nessa história, nós nos atentamos para 2 personagens que nós consideramos principais. O primeiro, o general Naamã, né, que representa a figura do homem contaminado pela lepra do pecado. E em segundo lugar, o profeta Eliseu, que representa Deus, que diante do quebrantamento e da humilhação, pode restaurar aqueles que estão doentes na sua alma, aqueles que estão contaminados pelo pecado. Mas hoje aqui nesse momento de culto, nesse momento tão singular que nós estamos vivendo, de isolamento, de pandemia, eu quero destacar a importância de uma pessoa que é mencionada nesse texto, que passa quase despercebida. O tema da mensagem é uma fé incondicional. E eu queria fazer essa ministração, pregar essa palavra, sob a ótica da menina que trabalhava na casa de Naamã.
Muita gente falou de Naamã, muita gente falou de Eliseu, mas poucas vezes eu vi alguém mencionando a importância dessa menina que trabalhava lá. O texto disse que ela, conversando com a sua senhora, disse assim: se o meu senhor fosse até Samaria, lá tem profeta, lá tem homem de Deus, e o meu Deus poderia curá-lo. Olha, irmãos, que palavra forte. Uma menina que estava ali como escrava, que durante um momento de batalha, é o que diz o texto, foi feita escrava. E desde então, ela servia lá na Síria, longe de Israel, longe de Samaria. Mas quando ela vê o seu senhor Naamã com lepra, ela diz para a sua serva: oxalá o meu senhor fosse em Samaria, porque lá tem profeta de Deus, lá tem homem de Deus que poderia curá-lo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por que eu quero destacar essa menina hoje? Sabe por quê? Porque ela estava longe de Israel. Há algum tempo ela não estava em comunhão com seus irmãos, ela não estava em contato com a casa de Israel. Naquela época não tinha telefone, não tinha um WhatsApp. Talvez na condição de escrava, ela não pudesse nem se comunicar com seus parentes, nem através de carta. Mas mesmo assim, ela mantinha a sua fé em Deus. Eu imagino aquela menina fazendo cultos sozinha, talvez sozinho como você está aí, olhando para esse celular, ou olhando para esse notebook, ou olhando para essa TV. Eu imagino ela fazendo seus cultos sozinha, no seu quarto, clamando a Deus sozinha. Outra coisa, talvez ela não tivesse nem acesso mais à palavra de Deus, mas a palavra estava gravada no seu coração, a palavra estava dentro do seu coração. Você percebe onde eu quero chegar, meu irmão? Essa menina, cujo nome a Bíblia nem menciona, representa a igreja. A igreja que hoje é impedida de cultuar a Deus nos templos, mas que não se esqueceu do poder e da glória do Senhor. Tanto que ela disse assim: olha, existe um Deus que pode curar o meu Senhor dessa lepra. Aquela menina não perdeu a sua fé. Fala de uma igreja que nunca pode deixar de pregar o amor e o poder de Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas.